Eu hoje vou falar sobre o Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra que acaba de ganhar aquela eleição e justamente porque está querendo tirar a Inglaterra do mercado comum europeu, naquele processo conhecido como Brexit. Agora, eu não poderia me furtar de falar sobre essa intervenção de hoje do Bolsonaro, fazendo agressões quase que gratuitas aos jornalistas. Eu diria que esta é uma tática errada, ainda que o presidente esteja sob intensa estresse. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, comprovante, eu quero comprovante de tudo. Não precisava disso, presidente. Por mais intensa que seja a pressão contra seu governo atualmente, né? Que a gente até pode identificar alguma conspiração para derrubá-lo do cargo. Muito a propósito, e para começar a falar do Boris Johnson, eu vou mostrar apenas um trecho aqui desse vídeo do Telegraph, do Daily Telegraph da Inglaterra, quando ele vai oferecer aos jornalistas que o esperavam durante todo o dia e que ele não tinha declarações a fazer. Ele resolveu, pura e simplesmente, dar chá para os jornalistas, muito à inglesa, por sinal. Os jornalistas insistindo em fazer perguntas e ele insistindo em dizer que estava trazendo de chá para os jornalistas. Yeah, sure. Have a cup of tea. Thank you. Do you Would you like a cup of tea? regret? E os jornalistas insistindo e ele brincando também com os jornalistas. Vocês querem uma xícara, uma taça de chá? Comment. Do you regret your comment, sir? Go on, have a cup of tea. Thank you very much. There you go. There you go. Do you regret your comment, sir? I want you to have a cup of tea. If I have a cup of E os jornalistas insistindo também. Ele disse, olha, você quer uma xícara de chá? tea, will you answer my question? Os jornalistas só tinham que achar graça, não é? Sorrir. No, I'm here solely on a humanitarian mission because you've been. Ele diz que está ali numa missão unicamente humanitária, porque os jornalistas estavam ali sem comer há muito tempo, passando o dia inteiro à procura de suas declarações. E ele, como não tinha nada a declarar, segundo ele, resolveu fazer esse pequeno agrado aos jornalistas. Been here all day, and you've been incredibly patient and I feel very sorry for you because I have nothing to say about this matter except to offer you some tea. Okay. Okay, go on, Okay, thank you. Thank you so much. go on. You wouldn't wait for this gentleman, would Yeah, you? come on. Running after his Come tea. on, come on, come on. You've been here all day and you've been heroic. So I don't want to. Here you go. I feel very guilty for keeping you here. E aqui nós temos o Boris Johnson, esse descabelado, esse louro descabelado de 54 anos, que não é nenhum anjinho, diga-se de passagem, mas que ganhou a eleição justamente por causa da firmeza de suas convicções. E a maior delas é essa de tirar a Inglaterra da União Europeia. Ele, como se sabe, se projetou, ele já era um político nacional conhecido, mas se projetou internacionalmente depois que fez campanha pelo Brexit. E ele também se aproveitou daquela situação hesitante dos trabalhistas, chefiado pelo Jeremy Corbyn, um homem considerado até de esquerda à esquerda na Inglaterra, mas que na hora de se pronunciar sobre o Brexit meio que titubeou, não sabia se queria ou não a presença da Inglaterra na União Europeia, dizendo que aquilo deveria ser objeto de um novo plebiscito que a Inglaterra
já tinha se pronunciado em 2016. Jeremy Corbyn acabou caindo naquela situação da esquerda europeia, que por causa dessas ambiguidades acabou perdendo feio na França. Está numa situação difícil também na Espanha e em muitos países. Mas Boris Johnson é também muito criticado pela sua política de aproximação com a Arábia Saudita, de defesa daquele regime que a gente conhece muito bem, assassino, não é? Apesar de a imprensa mundial chamar aquilo não de ditadura, mas de um reino, não é? E chamar o chefe de governo lá de rei e não de ditador. Mas daí para dizer que ele é parecido com o Trump ou com o Bolsonaro, vai uma grande distância. Primeiro porque ele é um intelectual, um jornalista, não é? Que escreveu também vários livros, inclusive romances. E é também um homem cosmopolita. Ele nasceu em Nova York, quando seu pai, como professor, e a mãe, como pintora, era estudante da Universidade de Columbia. E Boris também é um grande admirador de Winston Churchill, o herói da Segunda Guerra Mundial, o herói inglês, não é? A quem se atribui a força moral, política, para enfrentar o Hitler, que naquela época conseguia, de alguma maneira, atrair grande apoio na Inglaterra e também nos Estados Unidos, sobretudo dos grandes industriais e dos políticos conservadores, que estavam ressentidos e receosos do crescimento do apoio do Stalin na União Soviética. E Boris Johnson escreve esse livro aqui, não é? The Churchill Factor, o fator Churchill, que não tem tradução no Brasil, mas que revela também a proximidade dele, inclusive intelectual, a semelhança que ele tem com o ex-primeiro-ministro. Boris Johnson, como Churchill, foi jornalista e também um jornalista irresponsável, a ponto de ser demitido do Daily Telegraph, porque falsificou as declarações de um político britânico. O Churchill fez esta e outras muitas presepadas, mas não deixou de ser o grande líder britânico, não é? Que inclusive salvou a Inglaterra e o mundo inteiro do regime hitlerista. Ele é também um grande orador, como foi Winston Churchill, e um administrador com a experiência de ter administrado uma das maiores cidades e mais complexas cidades do mundo, como é a cidade de Londres. Mas o Boris Johnson, assim como o Trump, o Donald Trump dos Estados Unidos, é um imperialista inveterado e só quer saber de dar mais poderes para a Inglaterra, aconteça o que acontecer.